Por fim, gostaria de salientar alguns aspectos ainda da teoria de John Locke. Em primeiro lugar, que é importante a gente verificar que o Estado liberal, a partir de John Locke, ele serve como uma instância de garantia das liberdades, ou seja, não há uma eliminação da liberdade natural, né? Pelo contrário, o Estado ele vai surgir para garantir a liberdade, que é o elemento através da qual eu me aproprio do mundo e possibilito a acumulação do capital. Então, nesse sentido, o Estado ele não elimina a liberdade, e ele só pode restringi-la na medida que o exercício da liberdade de um inviabiliza o exercício da liberdade do outro. Então, daí esta ideia, né, desta concepção segundo a qual o Estado ele não elimina este direito natural, ele o viabiliza e ele o protege de interferências indevidas, ou seja, de um uso exacerbado da liberdade de uma pessoa que coloque em risco o exercício da liberdade de outra pessoa. É nesse sentido que a gente compreende que John Locke vai criar uma teoria de legitimação do direito à resistência, do direito à insurreição. Ou seja, ele é um autor que fundamenta as revoluções burguesas, ou seja, as rupturas em relação à ordem social, política, econômica vigente. E nesse sentido, ele vai entender que todo o processo revolucionário, insurrecional, de resistência, ele é legítimo na medida em que o Estado não viabiliza a razão de ser de si mesmo. Ou seja, para que serve o Estado na perspectiva de John Locke? Para garantir a propriedade e para garantir o exercício da liberdade. Então, nesse sentido, quando o Estado não está viabilizando esta plena condição de ser livre e de garantia da propriedade, a sociedade civil tem o direito de desfazer o pacto social e refundá-lo. Então é nesse sentido que a gente pode observar outra diferença. Enquanto que em Hobbes, Hobbes pensava num pacto de subordinação, ou seja, eu perco minha liberdade e passo a me submeter ao soberano, John Locke vai trabalhar a ideia do pacto de consentimento, ou seja, é pelo consentimento, pelo consenso social que o Estado se torna legítimo e se viabiliza. Então é nesse aspecto que a gente tem em John Locke uma referência fundamental para o direito à resistência, ou seja, para a perspectiva revolucionária, insurrecional. Então, é por conta desta perspectiva que a burguesia vai fazer durante todo aí, o século XVII, o século XVIII, vai estimular, vai viabilizar processos revolucionários que vão destronar a oligarquia, que vão destronar a nobreza e vão garantir a constituição de um Estado que viabilize os seus interesses. Um Estado, inclusive, destituído de controle religioso, né? Não é à toa que John Locke também é um dos principais autores a respeito, no que se refere à questão da tolerância, né? Então, o Estado, tolerância religiosa, o Estado tem que ser laico, exatamente porque a nobreza estava articulada com os setores eclesiásticos. Então, a ascensão da burguesia ao poder exigia que houvesse a retirada do poder da nobreza e da igreja, das instituições religiosas. Então, é nesse aspecto, né, que todo o processo revolucionário inglês, por exemplo, está diretamente ligado à resistência da subordinação da dinastia Stuart ao poder católico, ao poder do Papa. Então, a afirmação da autonomia do poder político em relação à tutela religiosa. Enfim, a gente tem em John Locke um autor que vai lançar as bases da compreensão do Estado como essa instância de organização de relações sociais livres. E, por fim, uma última observação. Para que o Estado viabilize a liberdade, o seu poder tem que ser limitado, divisível e revogável.
Então, uma concepção exatamente oposta àquela de Hobbes. Então, o poder do Estado, eu tenho que criar mecanismos através dos quais a sociedade crie elementos de controle sobre o exercício do poder e elementos através dos quais o poder controle o próprio poder. Então, a ideia de divisibilidade do Estado. Ao mesmo tempo, isso vai ficar mais claro, por exemplo, em Montesquieu, né, que são autores que vão trabalhar de forma mais nítida essa necessidade da divisão do poder. Hoje em dia, né, isso é fundamental na medida que as pessoas estão aí, né, grupos fascistas pedem ditadura militar, fechamento de Congresso, fechamento Supremo, né? É uma ignorância enorme em relação a esse aprendizado que o liberalismo trouxe da necessidade de divisão e de limitação do poder. Então, o poder, quando ele não é dividido, ele torna-se absoluto, e enquanto absoluto, ele torna-se tirânico. Então, é nesse sentido que John Locke é um autor fundamental, né, um antídoto, né, para, né, essas expressões de fascismo autoritário, totalitário, despótico, que estão surgindo hoje, especialmente no Brasil, sob o governo do Jair Bolsonaro, com o estímulo do próprio presidente, manifestações pedindo retorno de ditadura, AI-5, essas monstruosidades que só podem, né, ser resultado ou da ignorância ou da miséria moral, né? Então, John Locke é um bom antídoto para esse tipo de doença política, digamos assim, né? Bom, continuamos mais para frente. Boa semana para todos. Até mais. Fique em casa. Vamos, vencer aí o coronavírus com serenidade, com ciência, com bom senso e com solidariedade em relação às pessoas. Um abraço a todos. Até mais.